conversa hoje com o procurador Roberto Liviano, é procurador de justiça, especialista em direito criminal, é presidente também do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto, gostaria de começar a conversa falando sobre a proposta de atualização de reforma da lei de improbidade, né? Muitos gestores públicos se queixam da dificuldade que muitas vezes a lei impõe, porque há uma certa assim, amplitude de interpretação por parte ou dos promotores, a justiça acaba inibindo a ação deles, se fala num apagão das canetas. Gostaria de saber qual é a avaliação do senhor, se faz sentido, depois de todo esse tempo que a lei já vem sendo testada na prática, se faz sentido atualizar alguns dos seus aspectos e como o senhor viu a proposta aprovada recentemente na Câmara. Muito obrigado. Primeiro, quero dizer da minha alegria, da minha honra em participar desse diálogo, né? Eu me sinto muito honrado em estar aqui. Bom, sem dúvida que qualquer tipo de apagão é muito sério, é muito grave. O apagão de dados da pandemia, que obrigou o Brasil a formar um consórcio de veículos, é gravíssimo. Ninguém quer apagão de canetas, como também nós não queremos apagão democrático, né? Antes de mais nada, é muito importante destacar aqui que a lei de improbidade, que no ano que vem completaria, se estiver ainda em vigor, 30 anos de vida, ela pode ser, sim, atualizada. Depois de 30 anos, muita coisa aconteceu no Brasil. Por exemplo, os acordos de não persecução, para que nós possamos encontrar uma solução consensual aos processos, me parece algo relevante, algo interessante, modernizante. Formou-se uma comissão de estudos, de trabalho, com a coordenação do ministro Mauro Campbell. Em virtude deste trabalho, surgiu um projeto de lei que foi apresentado em 2018 pelo deputado Roberto de Lucena. Eu quero dizer a vocês que eu via uma série de pontos importantes, positivos, nesse projeto Lucena, o 10887-2018. Esse projeto foi debatido em diversas audiências públicas na Câmara e seguia-se um rito verdadeiramente democrático. Até que o deputado Zaratini apresentou o substitutivo na calada da noite, sem debate, sem qualquer respeito à sociedade civil. Esse substitutivo não foi debatido em nenhuma audiência pública e, depois da apresentação do seu relatório, na gíria do futebol, aos 45 minutos do segundo tempo, a urgência de votação desse substitutivo foi aprovada em 8 minutos. No dia seguinte, houve a aprovação desse substitutivo. Então, o primeiro ponto é que nós não podemos fazer uma nova lei com apagão da sociedade, com apagão democrático. Não é assim que você atualiza a lei mais importante de proteção ao patrimônio público do Brasil. Tem que haver respeito à sociedade civil, tem que haver respeito ao princípio da transparência, ao princípio de um verdadeiro e efetivo debate democrático. Agora, entrando no mérito das mudanças. Se até então a coisa caminhava bem no projeto Lucena, a coisa deu uma guinada 360 graus, porque o projeto Lucena foi totalmente desfigurado, a tal ponto que o próprio deputado Roberto de Lucena votou contra no plenário. Não só votou contra, como mandou uma carta aos senadores alertando: senadores, atenção, o que a Câmara aprovou não tem nada a ver com o projeto original. Houve uma desfiguração e a coisa foi por um outro caminho. Mas que outro caminho é esse? Existem aberrações colocadas no projeto que não são razoáveis, não são ideias modernizantes do combate à corrupção, à proteção ao patrimônio público. Dou exemplos. Quando se tem a ideia da prescrição, é plausível que haja limites ao poder de punir do Estado. No mundo todo, você tem duas espécies de prescrição no campo penal: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. No Brasil, se criou uma terceira,
e é o único país do planeta que tem a prescrição retroativa. O jurista Caiambos, um dos mais respeitados do mundo, quando esteve aqui, disse essas palavras textuais numa palestra: o Brasil não é um país sério. País sério não pode ter esse tipo de elemento na área jurídico-penal. Mas não basta a ridicularização no campo jurídico-penal. O deputado Zaratini propõe esse monumento à impunidade na área criminal seja estendido à improbidade. Ele propõe a prescrição retroativa para os casos de improbidade. Propõe que os casos de improbidade se estabeleça um limite de 6 meses para o Ministério Público investigar. Veja você, se nós tivermos um caso com 50 investigados e nós tenhamos que colher prova em 50 países do planeta, nem se tivermos na investigação o Super-Homem, o Capitão América, a Mulher Maravilha, o Hulk e todos os demais fazendo investigação, nem assim você vai conseguir terminar uma investigação dessa em 6 meses. É humanamente impossível isso. O nome disso não é garantismo. O nome disso é colocar na lei o direito à impunidade. E isso não é interesse público prevalecendo. Isso é uma verdadeira barreira intransponível à responsabilização por atos de improbidade. E não para por aí. Eu estou citando alguns exemplos, mas existem vários. Improbidades culposas, passa-se uma régua. Não se pode mais punir improbidade culposa. O senhor Paulo Maluf, por exemplo, foi condenado por improbidade culposa no caso do túnel. Então, se essa lei, se esse projeto estivesse em vigor, ele não poderia ter sido processado. Mas com relação a esse aspecto específico, doutor, o senhor acha que Sim, pois não. É um pouco assim, às vezes um critério um pouco subjetivo, saber o que é culposo ou não? Ou dá para enquadrar objetivamente quando é uma situação culposa? Muito bom. Sobre esse assunto do culposo e do doloso, então vamos reconstruir no tempo por que a lei foi feita em 92. Em 92, o Brasil viveu o impeachment de Fernando Collor, retirado do poder por praticar corrupção. O Brasil quis avançar em matéria de lei para ter uma lei mais sólida, um ferramental jurídico mais robusto para enfrentar os casos de violação ao patrimônio público. E aí criou a lei de improbidade, com inversão do ônus da prova e com punições para as improbidades, com violação de princípios, com dano ao patrimônio público, com enriquecimento ilícito. Improbidades dolosas e culposas, consumadas e tentadas. Todas as improbidades culposas abrangidas. Eu sou do Ministério Público há quase 30 anos e vou dizer a você que, episodicamente, uma situação ou noutra, um promotor ou outro pode ficar empolgado e pode errar. Promotores são seres humanos, como em todas as áreas, são seres humanos que exercem as funções e são falíveis, não é? Procurando encontrar o equilíbrio para que não haja essa abertura exagerada, para que não tenhamos riscos, para que não inibamos o exercício das funções que nós queremos verem plenamente realizadas, o Instituto Não Aceito Corrupção e outras organizações que integram uma rede de entidades anticorrupção, a RAC, nós elaboramos um quadro comparativo com as nossos posicionamentos sobre isso, e depois de longo debate, nós propusemos um critério de meio termo para isso, que é a culpa grave. Não é nem a culpa de uma maneira ampla, culpa leve, qualquer culpa, não, a culpa grave. Vamos subir a régua. Não se poderá atribuir improbidade ao agente público qualquer que tenha sido a culpa. Ela precisa ser, ao menos, grave. Você exige um grau de reprovabilidade maior. E, por parte do juiz, você oferece a ele um elemento técnico mais rigoroso no sentido de atribuir responsabilidade. Eu penso que esse seria um movimento no sentido de atualizar a lei
um movimento razoável, porque do jeito que se coloca no projeto, não é saudável. Inclusive, já que você perguntou sobre elemento subjetivo, é bom esclarecer quem está nos acompanhando que não só se corta a possibilidade de punir por culpa, mas também, em matéria de dolo, se institui ali uma espécie de dolo específico. O que é isso? Não basta que você atribua ao agente público a responsabilidade por dano ao patrimônio público. Não. Você tem que provar que ele quis causar dano ao patrimônio público especificamente. Se ele disser, não, eu não quis danificar o patrimônio público, eu quis ajudar o meu primo Oswaldinho, que estava passando fome, ou a minha irmã Chiquitita Mariazinha, que estava desempregada, será absolvido. Veja que lei dócil, que lei leniente para aqueles que são suaves com os amigos e parentes. Não se pode agir desta maneira com o patrimônio público. Essa é uma regra que tem um objetivo muito claro: criar barreiras intransponíveis para a punição. Não cabe esse tipo de elemento subjetivo dificultador da responsabilização. O senhor tem conversado com senadores, né? Conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Qual que é as perspectivas agora para a votação no Senado, doutor? Bom, o presidente Rodrigo Pacheco ele abriu espaço na agenda para um diálogo que foi extraordinariamente positivo. A notícia que eu tinha é que isso já vinha sendo por ele considerado, e fruto do diálogo que nós mantivemos, na própria reunião, ele já determinou e já colocou no sistema, na ficha de tramitação do projeto, e no Senado recebeu o número 2505, ele determinou que o projeto fosse encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Isso é uma vitória para a sociedade civil, porque não teremos a aprovação de boiada que ocorreu na Câmara. Está garantido que haverá um debate mais profundo, mais pausado, mais sereno, com realização de audiências públicas na CCJ, que é presidida pelo senador Davi Alcolumbre, com quem também eu me reuni. Está se aguardando a definição de um relator, e isso é prerrogativa da CCJ, e na CCJ nós teremos um debate sereno, será possível discutir com todas essas questões. Será razoável que nós tenhamos na lei esse elemento subjetivo, provar que o agente público quis danificar o patrimônio público e ele argumentando que apenas quis ajudar um parente ou um irmão em dificuldade seja inocentado? Será que é isso que o povo quer em matéria de improbidade? Será que o povo quer que um membro do Ministério Público tenha apenas 6 meses de prazo, qualquer que seja a complexidade do caso a ser investigado? Será que se quer que todas as improbidades do artigo 11 deixem de ser punidas, aí se incluindo as carteiradas, aí se incluindo os desvios de vacinas, aí se incluindo torturas em cadeias, assédio sexual, não prestar informações a jornalistas com base na Lei de Acesso à Informação, que é o que garante a transparência pública? Será que isso atende ao interesse da sociedade? Então, é necessário jogar luz a tudo isso, colocar as questões à tona, nenhum extremo e nem o outro. Essa questão, por exemplo, do prazo, eu, nos debates, nos diálogos com os senadores, eu tenho apresentado uma solução de meio termo, como é aquela da culpa grave. Vamos estabelecer um prazo de 1 ano, um prazo de referência inicial. Terminou o ano, o inquérito civil não pôde ser concluído, o promotor ou procurador ele tem que especificar quais são as diligências faltantes, qual é a necessidade concreta de prorrogar essa investigação, precisa submeter essa justificativa ao Conselho Superior do Ministério Público, precisa chancelar, e aí você prorrogou por mais 1 ano. E prorroga por mais 1 ano, o tempo necessário, mas aí você tem transparência,
você tem fundamentação na prorrogação. Agora, não simplesmente dizer 6 meses, acabou, acabou, perdeu, perdeu. Que é isso? Como isso? Se o caso é complicado, se você precisa fazer perícias, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, 6 meses, acabou, todo mundo fica impune. Não é possível. Não é isso que nós queremos, como se nós estivéssemos punindo todos os dias e todas as horas os casos de corrupção. Não é isso que o Brasil está vivendo. Então, nós precisamos de efetividade na proteção ao patrimônio público. E, infelizmente, não é isso que brotou da deliberação da Câmara. O Senado precisa encontrar o ponto de equilíbrio, né? Inclusive, há uma construção que hoje é absolutamente pacífica do Supremo, que é imprescritível a ação de reparação por dano ao patrimônio público. Essa é uma construção interpretativa a partir do artigo 37, parágrafo 5º. É imprescritível a ação de reparação de danos. O projeto Zaratini, aprovado na Câmara, o substitutivo, simplesmente rasga a construção jurisprudencial e estabelece um prazo. O Supremo diz que não tem prazo, o substitutivo Zaratini cria um prazo. Como se, para Zaratini, houvesse uma Constituição dele. E não é assim que funciona, né? Doutor, muito bem. Que outras ameaças que o senhor vê, assim, como estudioso da corrupção, né? Tem várias ações, projetos no Congresso circulando, decisões próprias do Supremo, por exemplo, revendo a questão da prisão em segunda instância, fazendo um apanhado aí dos últimos anos e do que tem acontecido e do que pode acontecer, né? Quais os pontos o senhor destacaria como assim os principais retrocessos e ameaças no combate à corrupção que estão acontecendo no país? Olha, eu tenho acompanhado todo esse cenário com bastante preocupação, né? Eu não quero apontar o dedo para A ou para B. Vejo no Congresso Nacional uma situação muito alarmante, muito séria. Essa da lei de improbidade é um exemplo, mas poucas semanas atrás se aprovou na Câmara um enfraquecimento grave na lei da ficha limpa, permitindo-se que candidatos que tiveram a rejeição das contas que se tornem novamente elegíveis. Você pode estar abrindo as portas para quê? Para o caixa 2 eleitoral. Contas mal prestadas, o sujeito ele é condenado por improbidade, por contas mal prestadas, e isso pode significar o quê? Você está permitindo que o dinheiro subterrâneo financie campanhas. E quando você abre essa porta, você pode estar também fortalecendo o quê? A compra de votos. E quando você permite o financiamento clandestino da política, quando você abre campo para a compra de votos, você está sabotando o sistema democrático. Você permite uma concorrência quebrada em relação à disputa dos votos nas eleições. Isso é ruim. Como é ruim que você tenha todo esse conjunto de questionamentos ao regramento protetivo do patrimônio público, que nós vemos no Congresso, mas, como você bem apontou, não é só lá, né? Recentemente, nós acabamos de ter a aprovação de uma nova regra eleitoral, e isso vale a pena refletir. Em 2017, foram proibidas as coligações em eleições majoritárias. É permitida a coligação em eleição, aliás, foram proibidas as coligações em eleições majoritárias e proibidas nas eleições proporcionais, ou seja, é permitido coligação, eleição presidencial, em eleição para governador, em eleição para prefeito e eleição para senador. E é proibido em eleição para deputados e vereadores. E é compreensível, porque da vedação, para que se garanta ao eleitor, na hora que ele vota em A, que não vá se permitir a chegada ao poder de Z. Ele votou em A, e de repente ele vê que Z chegou ao poder. As coligações elas não têm coerência ideológica, elas são circunstanciais, elas são ligações
oportunísticas, de repente fazem com que a chegada ao poder de alguém que não foi à vontade do eleitor aconteça. E veja, essa vedação de 2017, 4 anos. Em 4 anos, a lei não perdeu a sua força, a sua validade. A lei de improbidade vai fazer 30. A vedação da coligação é de 2017. Então, qual a impressão que se transmite? A lei não está sendo feita para o interesse público, e sim para acomodar interesses de ocasião. Lei não pode ser instrumento de acomodação de interesses. Não é? Então, nós vemos um destroçamento do instrumental jurídico anticorrupção. Nós vemos lei produzida para acomodar interesses. E vemos todo um trabalho muito bem feito para que reinterpretações no Supremo aconteçam, visando garantir a impunidade. É isso que eu vejo nessa reinterpretação e não prende após condenação em primeiro ou segundo grau. Por quê? Porque no mundo todo é assim, no mundo ocidental democrático, normalmente é após sentença de primeiro grau, no máximo após decisão de segundo grau. O nome do princípio processual é duplo grau de jurisdição. Não existe o quádruplo grau de jurisdição. Decisão de primeiro, confirmação no tribunal. No entanto, o Supremo, eu respeito muito o Supremo, o Instituto emitiu nota pública repudiando esse pedido absurdo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele não tem nenhum fundamento plausível, porque você não pode questionar uma decisão jurisdicional através de impeachment, é através de recurso. Né? No entanto, a meu ver, com todo respeito ao Supremo, mas o Supremo errou ao reinterpretar essa matéria. Aliás, durante 70 anos, o Brasil entendeu que a prisão acontece depois da decisão de primeiro ou segundo grau. Errou. Né? Errou e, com isso, alimenta a impunidade. É necessário que nós tenhamos um compromisso com a punição efetiva e não com a impunidade. Né? Então, eu vejo com muita preocupação, não sou só eu, a OCDE, que vem observando o que acontece no Brasil, recentemente determinou o monitoramento da ação anticorrupção no Brasil. Isto é raro, isso é grave, isso é sério. Isso significa que, se o Brasil achava que ia ser admitido como membro da OCDE, eu penso que nós estamos muito distantes disso. O primeiro mandamento para quem quer integrar esse organismo multilateral é ter seriedade no compromisso de combate à corrupção. E, na visão da OCDE, isso não está ocorrendo. A Lava Jato foi desativada. Eu não quero ser advogado, representante dos membros da Lava Jato. Acertou-se, errou-se. Eu acho que acertou-se muito mais. Agora, você não pode desativar uma estrutura que existe para combater a corrupção do andar de cima e não colocar nada no lugar. A corrupção no andar de cima, ela está aí presente, com cores vivas, atuando vivamente. E houve perda de produtividade significativa com a desativação da Lava Jato. Porque não se termina com a corrupção por decreto. Aliás, ela jamais será extinta. E você precisa ter uma política institucional de atuação contra a corrupção de grosso calibre. Qual é essa política? Ela não existe. No entanto, os corruptos em alto nível continuam agindo, as rachadinhas estão presentes aí, os esquemas organizados de corrupção estão presentes. Você veja, recentemente, uma decisão de uma das turmas do Supremo, da qual faz parte o novo ministro Cássio Nunes, estava 2-2, e o ministro Cássio Nunes, nomeado pelo atual presidente, indicado e posteriormente nomeado, ele decidiu a favor do ministro Ciro Nogueira para que sequer seja recebida a denúncia criminal por obstrução da justiça. E o fundamento da decisão do ministro Cássio, indicado por Bolsonaro, e beneficiou o acusado Ciro, ministro de Bolsonaro, foi de que não basta uma testemunha incriminando. Eu fico me perguntando, isso para receber a denúncia.